Muito bem, amigos, chegamos no nosso primeiro momento de oração. A morte do eu. Receber o batismo diário do Espírito traz várias implicações em nossa vida. E, de acordo com as Escrituras, quando você e eu aceitamos a Cristo como nosso Senhor, inicia-se ali um processo de vida e de morte. Um processo de morte para a nossa velha natureza. Uma natureza que vivia em constante rebelião aos princípios e às orientações de Deus. Uma natureza que era governada pelo pecado. Uma natureza que era regida pela nossa vontade carnal. Agora, no momento em que Cristo habita em nós, pelo seu Espírito, no momento em que aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, nós então agora passamos a conceder ao Espírito Santo a morada em nós, para que a vida espiritual comece a produzir os seus resultados de forma prática em cada um de nós. O velho homem morre e um novo homem nasce, presta atenção, ele nasce e vai sendo formado, vai sendo moldado à imagem e semelhança de Cristo pela atuação constante do Espírito Santo em nossa vida. Esse é o processo, esse é o caminho. Então, o que acontece muitas vezes, meus queridos amigos e irmãos que me escutam nesta manhã, é que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, mas não entregamos a Ele o senhorio completo de nossa vida. Muitas vezes, você e eu não entregamos a Deus áreas da nossa vida que já deveriam ter sido transformadas há muito tempo. Não entregamos alguns desejos, não entregamos alguns gostos, alguns caprichos, alguns pensamentos, e eles vão convivendo conosco durante muito tempo. Talvez possa ser a falta de perdão, talvez possa ser um pecado oculto, talvez o comportamento pode ser um temperamento explosivo, enfim, as mais diversas formas, e você sabe exatamente qual é o seu. Você sabe. Você pode até tentar esconder dos outros, mas você sabe. Você sabe, eu sei disso. Então, querido amigo, querida amiga que me escuta, a pergunta é: se Cristo vive em mim e em você, por que ainda continuamos, muitas vezes, agindo de forma como agíamos antes de conhecê-lo, antes de tê-lo aceito como o Senhor da nossa vida? É porque, na verdade, você e eu ainda não permitimos que o nosso eu morresse verdadeiramente. E hoje eu quero, através dos textos e através das Escrituras Sagradas, ajudar você, e não somente ajudar você, mas em primeiro lugar essa mensagem é para a minha vida, porque eu também preciso que o meu eu morra a cada dia. Essa é uma luta constante, meus queridos amigos. A nossa velha natureza, ela precisa ser todos os dias subjugada à vontade do Espírito. É por isso que eu convido você a permanecer no grupo. É por isso que a cada manhã você e eu estamos na sala 57. É por isso que todos os dias fazemos o estudo da Bíblia e clamamos sinceramente pelo batismo do Espírito. Mas não somente isso, nós fazemos do Espírito Santo o nosso amigo, o nosso conselheiro durante o dia e mantemos uma relação ininterrupta com Ele. Veja o que diz esse texto. Jesus continuou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. São João 3,6. O coração por natureza é mau, e quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Jó capítulo 14, verso 4. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. A vida, olha agora, olha só isso aqui, gente, presta atenção.
A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Deixa eu parafrasear aqui, ó. A vida cristã não é uma reforma. Deus não quer fazer uma reforma do velho homem para um novo homem, da velha mulher para uma nova mulher. Não é isso. Não é uma modificação, nenhum melhoramento, mas na verdade é uma transformação. Transformação é passar de um estágio para outro totalmente diferente. Para que você entenda esse aspecto da transformação, passou aqui agora na minha mente a imagem de uma lagarta entrando no casulo e depois de algum tempo saindo uma borboleta. Qual é a semelhança entre uma borboleta e uma lagarta, queridos? A começar pelas patas não tem mais nada, né? Não tem nada. Nada. É claro que ainda é a mesma criatura, é o mesmo, as mesmas substâncias, é a mesma. Porém, é uma outra criatura, né? É a mesma e é a outra ao mesmo tempo, não é isso, amigos? É uma transformação. Então é exatamente isso que acontece e que deve, ou pelo menos deve acontecer com você e comigo. Não é um melhoramento. Não é assim, ó. Se você e eu éramos explosivos e discutíamos 10 vezes durante o dia, agora a gente discute só 2, só 5. Melhorou, né? Ou se a pessoa adulterava aí com várias mulheres, agora ele abandona e agora adultera só com uma. Melhorou, né? Ou se roubava muito, agora rouba pouco. Melhorou, né? Não é isso. Não é esse melhoramento. Não é essa modificação. Na verdade, é uma transformação. É o abandono completo da natureza pecaminosa. Olha o que diz agora aqui o complemento do texto. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação de quem, amados? Do Espírito Santo do Senhor. Amém? Posso ouvir você dizer amém? Isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Veja, sabe por que o nosso primeiro pilar e porque nós começamos o nosso caminho de mudança com o relacionamento no Espírito? Por causa disso, queridos. A mudança, essa transformação só pode ser efetuada em nossa vida mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Muitas vezes nós subestimamos o poder do Espírito. Muitas vezes nós negligenciamos o relacionamento com o nosso Deus Espírito Santo. Muitas vezes nós nem compreendemos qual é a obra, qual é o papel dele. Nos limitamos simplesmente ao que um único texto bíblico diz assim. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas, amados, a obra do Espírito ela está resumida nesse texto, porém, nas outras centenas de textos da Bíblia que apresentam o Deus Espírito Santo, mostra a obra dele como uma obra plena, completa e poderosa de transformação na minha e na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você já para iniciar o jejum de hoje, abalando a estrutura. Se você e eu ainda não passamos por uma transformação completa, será que isso não é uma evidência da falta de operação eficaz do Espírito em nossa vida? Então você já sabe agora pelo que você deve orar nesse momento. Clame. Daqui a pouquinho estamos juntos, às 7 horas. Forte abraço, manda o seu pedido. Estamos aqui juntos orando por você. É nós na fita. Chegamos no nosso segundo momento de oração. E nós vamos hoje juntos descobrir
Por que que o Espírito Santo precisa habitar em nós para que o eu seja completamente eliminado? Queridos amigos, me passou aqui agora pela mente, algo interessante sobre a morte do eu. Quando a Bíblia nos orienta e quando nesse processo, quando nós vemos que o eu precisa morrer, não quer dizer que Deus quer eliminar a sua personalidade, não quer dizer que Deus quer eliminar a sua individualidade, não é isso. Deus quer que você seja um cristão alegre, se você já era alegre antes de conhecê-lo, mas agora você deve ser mais alegre ainda. Deus quer que você continue sendo criativo, extrovertido, ou alguns que são acanhados. Deus quer que você continue com a sua personalidade. Porém, os traços do caráter que precisam ser moldados, esse sim, Ele vai trabalhar em cada um de nós, tá certo? Olha o que diz esse segundo texto sobre a morte do eu. A razão por que muitos nessa época não fazem maiores progressos na vida religiosa é que interpretam a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. Presumem estar em conformidade com a vontade de Deus quando, na verdade, estão seguindo seus próprios desejos. Esses não têm conflito com o eu. Há outros que por algum tempo são bem-sucedidos na luta contra seus desejos egoístas por prazeres e comodidades. São sinceros e fervorosos, mas cansam-se do contínuo esforço do morrer cada dia, da incessante labuta. Que texto extraordinário! Nós poderíamos passar o nosso jejum hoje apenas comentando sobre este texto. Veja, por que será que muitas pessoas hoje, muitas mesmo, muitos cristãos, independente da igreja, independente da idade, independente de quanto tempo essa pessoa tenha de ministério, muitas pessoas hoje percebem que a sua vida espiritual não tem progresso. E são pessoas ativas na igreja, são pessoas que muitas vezes são líderes, são pessoas que muitas vezes ministram até mesmo a palavra, que dão conselhos, mas que no fundo elas sabem que elas mesmas não têm progresso na vida espiritual. E qual é um dos motivos pelos quais isso pode acontecer em nossa vida? É porque muitas vezes, meus queridos, nós presumimos que estamos em conformidade com a vontade de Deus, quando na verdade nós estamos seguindo os nossos próprios desejos. Presta atenção que eu vou falar para você. Abre o seu coração agora. Muitas vezes, quando nós ficamos muito tempo na igreja, a mensagem que nós ouvimos uma vez, ela com o passar do tempo, passa a se acomodar na nossa vida. Nós, de tanto ouvirmos sobre o amor de Deus, de tanto ouvirmos sobre a cruz, de tanto ouvirmos sobre a bondade, sobre o perdão, acabamos muitas vezes nos acostumando com essa terminologia, com esses assuntos, ao ponto de adormecermos espiritualmente. Estamos na igreja, fomos batizados, somos até certo ponto comprometidos com a igreja, com a instituição, com o prédio, com a liturgia, com as cerimônias que acontecem na igreja. Porém, na maioria desses casos, quando nós nos acomodamos, acontece que estamos na igreja, mas não seguimos mais a vontade de Deus em assuntos
que são essenciais para a morte do eu, para a nossa renúncia própria, para que Cristo viva em nós plenamente através do Espírito. E assim nós muitas vezes fazemos e seguimos os nossos próprios desejos. Seja sincero com você mesmo. Da quarta-feira passada até hoje, nesses últimos 7 dias, você fez mais a vontade de Deus ou seus próprios desejos? Diante de situações de conflito em que você precisava obedecer a palavra, você obedeceu ou você seguiu a sua vontade? Olha o que diz essa frase. Essas pessoas que acabam seguindo a sua própria vontade, o seu próprio desejo, eles não têm conflito com o eu. E como é que é a pessoa que não tem um conflito com o eu? É aquele tipo de crente que está na igreja, está tudo bem, ele não muda, ele não percebe que precisa mudar, ele não percebe que precisa renunciar. Para ele, aquela religião de fachada, aquela religião que na verdade ele transformou em um clube social, está muito bacana. Ele vai à igreja sem compromisso, chega a hora que quer, ainda critica ali quem canta, critica a mensagem, faz uns comentários e aí sai de bacana para passar a semana como ele bem quer. O conflito não existe. O conflito entre o eu e o espírito não existe. Por quê? Porque quem governa essa pessoa já é o próprio eu, é a própria vontade, o próprio desejo. E isso é um grande perigo. Queridos, eu gostaria que você refletisse sobre quais foram os conflitos internos que você teve nessa semana, do último jejum para cá. E conflito interno, eu quero que você entenda o seguinte: entre você obedecer o que a palavra de Deus diz, o que demanda para você como cristão, e a sua vontade. Você renunciou a alguma coisa nessa semana? Você ficou aflito e precisou de oração para decidir como que roupa usar, o que comer, aonde ir, como usar o dinheiro, como ser um cristão mais efetivo para o reino? Você teve esses conflitos? Se você não teve esses conflitos, eu gostaria que você refletisse profundamente se você não está seguindo a sua vontade e está conformado com o estilo de vida que você tem levado. Vamos orar? Leia antes disso 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Mande o seu pedido de oração. Nós estamos aqui para orar por você até a semana que vem. Nos falamos daqui a pouquinho, às 8 horas. Chegamos no nosso terceiro momento de oração. Eu quero convidar você a enviar o seu pedido de oração para que estejamos orando por você, pelas suas necessidades, pelos seus desafios. E eu quero que você entenda que muito mais do que você receber esta bênção, você precisa permanecer nesse grupo para que Deus transforme você em uma grande bênção. Tá bom? O nosso terceiro momento diz assim: meus irmãos do ministério irão apossar-se das ricas promessas de Deus? Porão de parte o eu e deixarão que Jesus apareça? Antes que Deus possa atuar por seu intermédio, o eu precisa morrer. Fico alarmada ao ver o eu manifestar-se num e noutro, aqui e ali. Em nome de Jesus de Nazaré, eu lhes declaro que sua vontade tem de morrer. Ela deve se transformar na vontade de Deus. João capítulo 3, verso 30. O
evangelista João, o primo de Jesus, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus em evidência. Amigos, quanto mais você e eu estudamos sobre a pessoa maravilhosa de Jesus, mais nós nos apaixonamos por Ele. As Escrituras, elas contêm um relato completo da personalidade, do caráter, dos traços, de como Jesus se comportava diante das mais diversas situações. Comportamentos estes que até hoje nos chamam a atenção de que de fato Jesus era alguém muito diferente. E essa diferença que emanava de Cristo era exatamente a unção do Espírito que estava sobre ele constantemente. E eu fico pensando que Cristo, sendo tão perfeito, Cristo era alguém que talvez não precisasse dessa unção, mas Ele ainda assim nos dá o exemplo de vida para que você e eu o sigamos, o imitemos em todas as coisas. Quanto mais você e eu nos demorarmos em desejar ser iguais a Cristo, mais o Espírito Santo vai trazer para a nossa vida as características que Cristo Jesus possui. E aí vai acontecer algo extraordinário, que as pessoas vão olhar para mim, para você na rua, e vão perceber que existe algo diferente. Alguma coisa diferente no seu olhar, alguma coisa diferente na sua forma de falar, alguma coisa diferente na sua maneira de se vestir, na sua maneira de se comportar, na maneira como você reage diante das situações estressantes do dia a dia. E você e eu vamos desaparecendo pouco a pouco, e Cristo vai ficando cada vez mais em evidência na nossa vida. Você consegue imaginar como esse processo é extremamente maravilhoso? As pessoas olharem para você no ponto de ônibus e enxergarem a face de Jesus. As pessoas olharem você na fila do caixa do supermercado e verem o seu semblante transparecendo a pureza, a tranquilidade, a paz que emanava em Cristo Jesus. As pessoas diante de situações estressantes do dia a dia, do corre-corre, do frenesi que todos nós vivemos, poder olhar para mim e para você e encontrar a tranquilidade, o conforto e o conselho que as pessoas buscavam e sempre encontravam na pessoa de Jesus Cristo. Queridos, que coisa maravilhosa! Por isso que você e eu somos chamados de cristãos. Ser cristão é alguém que é igual a Cristo. É alguém que, ao aceitar o convite do Mestre, permite que o eu morra a cada dia e que a nossa vontade se transforme na vontade de Deus. E assim colocamos Jesus em evidência dentro de casa. No nosso relacionamento para com os nossos filhos, nós evidenciamos Jesus. No nosso relacionamento com os nossos irmãos de sangue, nós evidenciamos Jesus. Nos nossos relacionamentos com os nossos pais, nós evidenciamos Jesus. No nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nós evidenciamos Jesus. No relacionamentos na igreja, na comunidade, no trabalho, na sala de aula, na rua, aonde formos, Jesus sempre será evidenciado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Da mesma maneira como você evidencia ou transparece Jesus quando está dentro da igreja, é da mesma intensidade que você também o demonstra ou deixa ele em evidência quando você está fora da igreja? Eu quero que você reflita sobre isso. Vamos orar? Daqui a pouquinho, às 9 horas, estamos juntos mais uma vez
em oração, na busca pelo batismo do Espírito, para que hoje o nosso eu morra e possamos falar: é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. Olá, queridos amigos, chegamos agora no nosso quarto momento de oração. Espero que você esteja sendo exortado, edificado, corrigido, instruído, direcionado pelo estudo da palavra de hoje. Afinal de contas, amados, esse é o propósito das Escrituras. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16, a pena inspirada nos diz exatamente isso. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a edificação, não é mesmo? Para que você e eu sejamos perfeitamente habilitados para a prática de toda boa obra. Então, eu não consigo ver outra direção a darmos nos nossos estudos da Sala 57, e principalmente do nosso jejum, senão buscarmos o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Eu quero que você escuta aí algum fungado aí, é porque eu tô tentando me livrar aqui de um início de uma gripe, tá? Queridos, se você puder descrever a sua experiência espiritual, a sua experiência com Deus, você diria que ela é superficial, rasa, média ou profunda? Agora, compara a sua resposta ao tempo que você conhece a Deus, ao tempo que você conhece a palavra, a quantas vezes você já foi a uma igreja, a quantas vezes você ora ou lê a Bíblia por dia. Faz uma comparação, um contraste entre a sua resposta e o seu estilo de vida religioso. Agora, faz mais uma comparação. O resultado que você deu em relação à sua experiência, comparado aos homens e às mulheres das Escrituras que são descritos na Bíblia, como é que você compara? Você está bom? Você está mais ou menos? Ou a coisa está feia? Eu pergunto isso porque são raras pessoas hoje que você consegue encontrar que dizem com certeza que possuem uma experiência profunda com Deus, que de fato conseguem se relacionar com Ele de uma forma intensa e real. Para muitas pessoas, Deus não é real. Para muitos cristãos hoje, o único Deus que eles conhecem é o Deus que é descrito nas Escrituras, mas muitas vezes não é um Deus de se relacionar com eles no dia de hoje. E isso não quero dizer que você não acredite em Deus, muito pelo contrário, você acredita e eu creio nisso, afinal de contas é por isso que você está nesse movimento espiritual. Mas a questão, queridos amigos, é: você já tem uma experiência mais profunda com Deus? E eu olhei aqui agora para essa lâmina e lembrei que na semana que vem nós vamos completar um ano do nosso movimento espiritual. Na verdade, nós já completamos um ano. É porque ao longo desse período, nós tivemos aí, se não me engano, 2 ou 3 semanas que nós não fizemos o jejum. Então eu não conto. Mas se fôssemos contar em dias corridos, nós já completamos um ano. Mas tudo bem, vamos deixar só para os dias da quarta-feira, do jejum, né? Então, semana que vem. Então, desde que você entrou no movimento espiritual, você tem tido uma experiência mais profunda. O material que tem sido compartilhado aqui tem ajudado você a escavar mais fundo. Olha o que esse texto nos diz. Todos nós precisamos obter muito mais profunda experiência nas coisas de Deus do que temos obtido. O próprio eu tem de morrer e Cristo deve tomar posse do templo da alma. Médicos, ministros,
professores e todos os outros em posições de responsabilidades precisam aprender a humildade de Cristo antes que ele possa ser revelado neles. Com demasiada frequência, o próprio eu, olha só, gente, com demasiada frequência, o próprio eu é uma força tão importante na vida de um homem que o Senhor não é capaz de moldá-lo e modelá-lo. O próprio eu domina a torto e a direito, e a pessoa se lança à frente do modo como lhe apraz ou do modo como ela quer. Você se lembra que nós fomos feitos do barro? Deus, quando cria Adão, ele cria exatamente do pó da terra. E é muito interessante quando o Senhor usa esse elemento para nos criar, porque no livro de Jeremias, nós encontramos, principalmente no capítulo 18, uma narrativa onde Deus manda Jeremias ir até um oleiro, aonde ele chega lá e o oleiro está concentrado na sua arte de moldar o jarro. E ele pega o barro e vai modelando, até que o barro, aquele jarro que havia na mente do oleiro, não sai bem feito, ele desmancha e faz de novo. E Deus então diz que era exatamente esse o processo que ele tem o desejo de realizar, não somente com Israel, mas comigo e com você hoje. Nos moldar a imagem e a forma que lhe convém, que é melhor para Deus. Agora, infelizmente, queridos amigos, olha o que diz. Com frequência, o eu é uma força importante na vida do homem. Muitas vezes, o meu eu e o seu eu é tão forte que nós não permitimos que o Senhor nos molde. Não permitimos. E assim nós vamos seguindo as nossas inclinações. E veja, eu não estou falando aqui agora simplesmente para aqueles que têm o conhecimento de Deus e hoje seguem a sua vontade em uma igreja. Eu sei que você já abandonou muitas coisas de que quando não conhecia a palavra de Deus. Mas a questão não é somente essa. A questão é que hoje, depois que você já conhece a palavra de Deus, você tem permitido que a sua experiência seja mais profunda a ponto dele moldar, lapidar aquelas pequenas áreas que são exatamente áreas cruciais da nossa vida e da nossa experiência com Ele. Nós precisamos permitir isso. E é muito bom esse texto porque ele cita aqui várias classes profissionais, médicos, professores. E o que o texto, o que Deus quer nos dizer com isso? Ele quer dizer, querido amigo, que não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja o seu grau de escolaridade, não importa qual seja a sua renda mensal, não importa onde é a casa que você mora, não importa qual é o bairro, não importa se é num apartamento ou se é numa casa muito simples, em um bairro simples da cidade. Não importa. Todos os seres humanos podem e devem ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. À medida que você e eu nos permitimos ser moldados por Ele. E é claro, esse processo de moldagem muitas vezes vai doer, mas é necessário que doa mesmo. Quanto mais dor, mais é sinal de que você está tendo aquele conflito com o eu. Lembra que eu disse isso há poucos instantes? O conflito, que muita gente não tem mais esse conflito. Já vive de forma cômoda. Então você e eu vamos passar por um processo doloroso, porém necessário. E à medida que esse processo for tomando forma, você e eu teremos experiências mais profundas com Deus. E experiências profundas porque quanto mais profundo, mais o eu será subjugado e Cristo irá ser refletido em nossa vida. Eu quero saber se você tem sido um vaso moldável ou se você tem sido um vaso rebelde. Vamos orar? Reflita com muito carinho sobre isso agora. Muito carinho. E em sua oração, peça ao oleiro que molde, que
continue trabalhando, principalmente para que você seja um vaso de bênçãos. Um abraço. Tamo junto. Daqui a pouco nos falamos. Vai orar agora, filho de Deus. Vai orar. Ai, 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 está chegando a hora. Mas passa rápido, né, meus amigos? Gente da terra, como passa rápido. Olha só, já são 10 horas da manhã. Da agorinha nós começamos. Eu quero convidar você que quer ter uma experiência mais profunda. Você pode estender o seu jejum, tá certo? Você pode até mesmo repetir esse material do jejum em outro dia, em outro horário da semana. Você pode compartilhar com todos os seus amigos. Se esse material tem feito a diferença para você, e se você conhece alguém que pode ser beneficiado, talvez nos grupos da sua família, talvez nos grupos dos seus colegas de trabalho, nos grupos da sua igreja, compartilhe esse material. Isso é bênção. E a bênção foi feita para ser compartilhada, tá certo? Se você é um vaso ungido, compartilhe a bênção, tá bom? Você já se deu conta de que você pode estar correndo um grande perigo? Como assim, Wellington? Presta atenção que eu vou te falar agora. Aonde você está nesse exato momento, você está correndo um grande perigo. Um grande perigo. Um grande perigo. Você ouviu? Você está correndo um grande perigo. Que perigo é esse? É porque nesse exato momento está acontecendo a maior de todas as batalhas, o maior de todos os conflitos do universo. Quem vai controlar a sua vida? E essa batalha, embora você talvez esteja escutando esse áudio agora em um local tranquilo, e pode olhar para os lados e pensar assim, como eu estou correndo perigo? Será que o Wellington surtou? Não. Enquanto eu gravo esse áudio para você agora, eu também estou sentado em um banco e aparentemente não corro nenhum perigo físico. Porém, nesse mesmo momento, na minha e na sua mente, existe um conflito entre o bem e o mal. E você e eu precisamos ter total consciência disso. Porque é exatamente na esfera da nossa mente, é o campo de batalha, aonde Satanás, o príncipe das trevas, e Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estão guerreando para que você e eu sejamos vitoriosos sobre o pecado. Perdão, amados, alguém me ligou aqui, cortou a ligação. Acontece mesmo no jejum, né? Eu dizia que Cristo está guerreando contra o inimigo para que você e eu sejamos vitoriosos e tenhamos em nós a imagem refletida de Cristo Jesus. Olha o que diz esse texto. Dia a dia, homens e mulheres estão decidindo o seu destino eterno. Foi-me mostrado que muitos estão em grande perigo quando o homem faz ou diz qualquer coisa para alcançar o fim que tem em vista. Nada senão o poder de Deus pode salvá-lo. Seu caráter precisa ser transformado antes de ele ter boa consciência. Sem ofensa para com Deus ou o homem, o próprio eu tem de morrer e Cristo tem de tomar posse do templo da alma. Quando rejeitando a luz que Deus lhes deu, os homens abusam da consciência e a pisam aos pés, estão em terrível perigo. Você percebe? Veja, dia a dia você está decidindo o seu destino eterno. Amigos, pode ser que você e eu agimos de uma forma tão espontânea, tão natural, que consideramos que alguns dias da semana, onde eles aparentemente são normais, são tranquilos, sem muito estresse, sem muita provação, pode ser que nesse dia a gente não tomou decisões importantes para a nossa vida. Mas na verdade nós tomamos. Todo dia, a cada momento,
você e eu somos convidados e desafiados a fazer uma escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cada escolha, por mais insignificante que ela apareça ou se demonstre, ela contribui para o seu destino eterno. Muitas vezes a falta de consciência desse conceito ou dessa informação faz com que a gente trate de forma até leviana algumas decisões que nós tomamos. Queridos, pensa comigo. Se todos os dias você e eu estamos tomando decisões que afetam a nossa vida eterna, será que existe mesmo então alguma escolha no nosso dia a dia que não seja importante? Será mesmo que Deus não leva em consideração algumas áreas ou algumas situações da vida? Leva. Todas as situações e todas as escolhas, elas interferem diretamente na nossa vida eterna ou na morte eterna. Por isso, que muitas vezes nós precisamos ter muitas vezes não, né? Perdão. Todo momento nós precisamos ter a nossa mente sempre conduzida pelo Espírito Santo para que esse terrível perigo, esse terrível engano não traga sobre nós, sobre a nossa vida, consequências desastrosas. Muitas vezes, algumas decisões que nós tomamos, elas são simplesmente baseadas no nosso caráter, na nossa consciência, e infelizmente algumas pessoas acreditam que podem seguir de forma muito tranquila a sua consciência. Não, se a minha consciência não me condena, então está tudo bem. Bom dia, Helena. Quando na verdade isso é um engano, um terrível engano. Sabe por quê? Porque se a sua... Pensa comigo. Lembra que eu te perguntei no áudio passado sobre qual é o nível de profundidade da sua experiência com Deus? Se a sua resposta a essa pergunta não foi um nível profundo e subprofundo, então, amigo, não confia na sua consciência, não confia na sua inclinação, não confia em si mesmo, confie unicamente na palavra do Senhor e na atuação do seu Espírito sobre a sua vida. Porque se nós não temos um relacionamento profundo, então como determinar se a escolha que você tomou hoje de manhã foi a escolha que Deus tomaria para você? Você percebe o grande risco, o grande perigo? E veja como isso traz vários desdobramentos. Muitas vezes nós tomamos essas escolhas pautadas na nossa consciência e são escolhas muito ruins, e isso acaba afetando a nossa família, afeta o nosso cônjuge, pode afetar os seus filhos. Porque se você toma decisões inconscientes, você também está passando para eles as consequências e o mesmo plano inconsciente para eles tomarem as decisões deles. Percebe? E aí então, toda a família se encontra em total e terrível perigo. Por isso, eu convido você a sempre e a cada instante avaliar com muito cuidado e com cautela as suas decisões. Vamos orar? Daqui a pouquinho estamos chegando no nosso penúltimo momento de oração. Até breve. Olá, meus amigos. Como é que está sendo o seu jejum? Espero que esteja sendo uma grande bênção para você. Chegamos aqui no nosso penúltimo momento. Está quase acabando o nosso jejum de hoje. E é importante que você preste bastante atenção agora na linha que nós vamos abordar nesse momento de reflexão.
tá bom? Pequenas decisões. O pecado com que mais se condescende e que nos separa de Deus e produz tantas contagiosas perturbações espirituais é o egoísmo. É o morrer diário para o próprio eu e nas pequeninas decisões da vida que nos torna vencedores. É o morrer diário do eu, né? Nas pequenas decisões da vida que nos torna vencedores. Cada dia, cada momento, cada decisão, você e eu somos conduzidos a esse processo de morte do eu e nascimento da nova criatura. Agora, é importante você entender que como somos salvos pela graça e justificados pela fé, o esforço humano, meus queridos, nesse processo de santificação, ele precisa ser colocado no lugar certo. Preste atenção. O esforço humano precisa ser colocado no lugar certo. E é certo que o novo convertido, ele trará uma forte luta contra o próprio eu, né? Mas não há como um processo tão violento como esse novo nascimento de uma nova natureza que ele seja realizado num ambiente sem conflitos e lutas. Isso seria impossível, como nós falamos. Contudo, é necessário entender que toda essa luta com a natureza pecaminosa que leva o crente, né, para o ambiente de guerra e de renúncia, não pode ser para alcançar um favor de Deus. Não é para você alcançar, mas é porque você já foi alcançado. Deixa eu explicar melhor para clarear aí a sua mente nesse aspecto. Existem pessoas que podem correr o perigo de entrar nessa luta contra o eu para alcançar o favor de Deus e a salvação que provém dele. Quando é assim que acontece, logo essa pessoa se cansa da luta e ela desiste, porque insistentemente ela olha para si mesma, olha para os seus esforços e logo percebe que eles são débeis, frágeis e ineficientes. Nesses casos, as ações provenientes da renúncia que geram a batalha se tornam um fardo, né? Um fardo. E de onde deveria emanar vida, na verdade, brota frustração e falta de fé. Quantas pessoas já não abandonaram a carreira cristã exatamente porque lutam não no ambiente errado, mas com o propósito errado. O propósito de alcançar o favor, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a nossa renúncia, a nossa batalha, ela passa a ser a justificação própria. Justificação somente pelas obras e não pela fé e pela graça salvadora de Cristo. Preste atenção, porque do outro lado do pêndulo, essa luta ela precisa ser travada no vale da gratidão. No vale da gratidão, onde não há como se cansar da batalha. E por que não há como? Porque quando é assim, os nossos olhos eles estão fixos em Jesus. Lembra o que o apóstolo Paulo fala em Hebreus? Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então os nossos olhos estão fixos nele quando nós lutamos no vale da gratidão e através do Espírito Santo nós conseguimos manter os olhos fixos em Jesus. Aí, amigo, as mudanças e as renúncias, todas elas são comemoradas, ainda que gere para mim e para você uma perda de coisas que nós anteriormente julgávamos ser importantes e boas para nós. Mas aí a gente começa a pensar como o próprio apóstolo Paulo descreveu, né?
ele considerava tudo que ele havia deixado para trás como esterco diante da sublimidade do conhecimento, da glória, do amor e da majestade de Cristo Jesus e de tudo que ele havia feito por ele. Aí então a gente coloca as coisas do reino no foco, as coisas do reino no devido lugar, tendo assim a primazia dos nossos pensamentos, a primazia do nosso esforço, a primazia da nossa vida. Então tudo passa a gravitar em função do reino, não como o nosso mérito e esforço para alcançar, mas porque já fomos alcançados por Cristo, não é? E aí tudo muda. A gratidão por ter recebido a salvação em Cristo, ela é e deve ser o nosso motivador mais poderoso. Por isso, por ter esse sentimento de gratidão, é que muitos já morreram pelo Evangelho e muitos outros morrem e ainda irão morrer. A luta contra o eu, com toda a demanda que exige, meus queridos amigos, está repleta de alegria pela salvação e ela ocupará um lugar certo na vida de todo cristão que é nascido do Espírito. Por isso, exatamente por isso, que essas pequenas decisões que você e eu tomamos a cada dia não devem nos trazer tristezas, mas sim incontável alegria. Você se sente hoje plenamente alegre por tudo que você renunciou e abriu mão por causa do reino? Você se sente grato diante de tantas coisas que Deus fez para você? E entenda o seguinte: se Deus, a partir de hoje, não fizer absolutamente mais nada em relação a essa vida material que eu e você temos aqui, nós ainda assim temos motivo de sobra, unicamente pelo sacrifício expiatório que ele fez na cruz para que você e eu não sofrêssemos a condenação do pecado, que é exatamente a morte eterna. Que você agora permita que o Espírito mude o seu foco, que eleve as suas expectativas. Eu sou tentado a dizer agora aqui pelo Espírito, sou impressionado a dizer pelo Espírito uma coisa para você. Querido amigo, querida amiga, você que tem compartilhado conosco os seus pedidos de orações, eu quero que você entenda que ainda que Deus não atenda absolutamente nenhuma dessas coisas que você está pedindo, você tem motivos para agradecer, para ser grato pelo que Ele já fez e continuar buscando a novidade de vida no Espírito. Vamos orar? Daqui a pouquinho vamos juntos entregar o nosso jejum especial de hoje. Que Deus continue te abençoando, querido amigo, querida amiga.